Bom dia, estamos aqui ao vivo na 21ª live do canal Hipo Conecta do Hospital Hipo. Meu nome é Gabriel Zorron, eu sou médico, otorrinolaringologista, cirurgião crânio-maxilofacial. Hoje aqui vamos falar sobre a cirurgia ortognática. Bom dia a todos, meu nome é Arthur Berni Castellano, sou cirurgião buco-maxilofacial, também faço parte da equipe aqui da crânio-maxilofacial com o Dr. Gabriel e vamos falar sobre esse tema tão importante aí e mais importante dia a dia, né? Antes da gente começar a falar sobre essa famosa cirurgia, esses serão nossos temas, é importante falar o que é o gnathus. O gnathus é esse osso da face que compreende a maxila, que tem os dentes de cima, e a mandíbula, que é esse osso móvel do crânio que contém os dentes de baixo. Isso. E o que é propriamente a cirurgia ortognática, Arthur? Então, acho importante frisar que a cirurgia ortognática ela é uma etapa de todo um tratamento. Esse tratamento envolve também a colocação de um aparelho ortodôntico. Então, tanto o aparelho ortodôntico quanto a cirurgia, eles visam reposicionar maxila, mandíbula e mento. E para que serve essa cirurgia, né? Qual é a finalidade dessa cirurgia? Então, a cirurgia ortognática, os pacientes candidatos a essa cirurgia, eles apresentam uma discrepância entre o posicionamento da maxila e da mandíbula. Essa discrepância acaba gerando uma maloclusão. Então, o paciente não encaixa os dentes de uma maneira adequada, de uma maneira funcional e estável. Então, isso já configura uma das indicações da cirurgia ortognática. Alguns pacientes também podem apresentar distúrbios respiratórios, ao passo que esse mau posicionamento, seja da maxila, seja da mandíbula, diminui o calibre da via aérea, acarretando então nesses distúrbios da respiração. E como esses ossos da face não estão alinhados, não estão bem posicionados, o paciente normalmente apresenta alguma queixa estética associada. Seja a mandíbula para frente, para trás, para um lado, algum mau posicionamento da maxila. Então, a cirurgia ortognática, em resumo, ela vai resolver os problemas funcionais desse paciente, que estão listados aqui, e também a queixa estética desse paciente. É importante frisar que muitas das vezes, mesmo pacientes que não têm alguma deformidade dentofacial podem ser candidatos à cirurgia, como, por exemplo, os pacientes que têm a apneia obstrutiva do sono. Esse paciente, mesmo sendo o famoso classe 1, ele vai se beneficiar da cirurgia, porque quando a gente faz esse tipo de cirurgia chamada avanço maxilomandibular, que é um tipo da cirurgia ortognática, ele vai abrir, vai ampliar essa via aérea e tem uma grande chance de ser curado da apneia obstrutiva do sono, né, Arthur? Perfeito. Quais são os tipos, conforme o Arthur falou, de alterações? Então, esses daqui são alguns padrões de classes, né, dentoesqueléticas que a gente tem, bem conhecido pela grande maioria, inclusive, dos pacientes. Então, salvo raras exceções, como o Gabriel falou, a gente normalmente busca atingir esse padrão de classe 1. Tá? Então, os pacientes podem tanto ter uma mandíbula muito para trás da maxila, seriam pacientes classe 2, ou uma mandíbula para frente da maxila, que seriam os pacientes classe 3. Isso é apenas uma maneira de a gente categorizar esses pacientes, mas o que mais vale realmente é a queixa do paciente e a experiência do cirurgião. Gabriel, e quais são os tipos, então, de cirurgia ortognática? É importante, então, entender que essa cirurgia consiste no remodelamento ósseo através de um corte controlado nesses ossos da face e a refixação com o uso de placas e parafusos de alta tecnologia. A gente faz um planejamento e, a depender desse planejamento, podem ser realizados os cortes na maxila, na mandíbula ou até no mento, que é o osso do queixo, conforme mostra aqui. O corte na mandíbula, o corte na maxila, utilizando as guias que são planejadas. Há também as cirurgias que são realizadas sem a fixação com placas e parafusos. Esses casos são as cirurgias ditas de distrações. São as distrações de maxila, que abre o céu da boca, ou a distração de mandíbula, em que a expansão, utilizando-se um aparelho específico, vai causar um espaço e a gente espera que nesse espaço seja criado osso novo. Como a gente falou,
a gente faz o planejamento dessa cirurgia. A gente não vai para a cirurgia sem saber onde que a gente vai ou vai descobrir na cirurgia como que vai ser feito o movimento, onde vai ser fixado essa nova posição do osso. É essencial para isso que seja feito um estudo prévio, minucioso, do esqueleto, dos dentes, dos músculos, lábios, pele e de todos os tecidos envolvidos. Todos os movimentos são baseados nesse estudo amplo da face, né, Arthur? Com certeza. Acho que é importante frisar também que o planejamento ele não é apenas do cirurgião, o planejamento ele é conjunto. Então, tanto o ortodontista, quanto o cirurgião, quanto principalmente o paciente vão decidir, né, os objetivos dessa cirurgia. Num âmbito mais prático, hoje esse planejamento é feito todo de uma maneira virtual, então a gente reúne a tomografia do paciente, várias fotos desse paciente e também o escaneamento das arcadas desse paciente, para, através de softwares específicos, conseguir fazer uma análise tanto objetiva quanto subjetiva. Nessa análise subjetiva entra muito a experiência do cirurgião, mas tudo isso para decidir qual vai ser a melhor cirurgia para aquele paciente, quais vão ser as movimentações para aquele paciente e assim resolver todas aquelas queixas e déficits funcionais que a gente já falou aqui. Para o cirurgião é essencial a gente fazer esse planejamento, que a gente vai levar essa guia, né, cirúrgica. Na cirurgia a gente já consegue saber o movimento. Só vão ser técnicas cirúrgicas, não vão ser feitas decisões de movimentos na cirurgia. No entanto, o planejamento ele também traz essa importante ferramenta de mostrar para o nosso paciente como vai ficar o seu novo rosto. É importante o paciente saber. Há modificações extremas, o paciente já até se acostuma com o seu novo rosto e vai para a cirurgia esperando e a gente consegue resultados muito precisos com a utilização desses softwares avançados. Mais previsibilidade e segurança, né? Exato. E como que é o dia da cirurgia, Arthur? Então, a cirurgia ela tem as fases clássicas, pré, trans e pós-operatório. No pré-operatório, o que é muito importante, é principalmente o preparo ortodôntico. Então, o ortodontista, ele vai descompensar esses dentes, vai nivelar esses dentes, ele vai preparar todos esses dentes da maxila e da mandíbula para a gente poder fazer a cirurgia de uma maneira mais estável, tá? e que tenha resultado a longo prazo. Então, o preparo ortodôntico é um passo crítico para a cirurgia ortognática. Eu gosto de brincar, né, com o paciente que ele tem que chegar com os dentes como um Lego. Tá? A gente tem as peças de Lego, que são os dentes de cima e de baixo, e eles só não estão se encaixando porque eles não estão numa posição adequada. Mas assim que a gente corrige a posição do osso, eles têm que encaixar perfeitamente. Teve aquele encaixe, a gente faz o estudo de modelos, eu falo com o paciente, pronto, você está preparado, a gente pode ir para a cirurgia. Com certeza, né? Com certeza. E no dia da cirurgia, o que a gente pode passar para os pacientes? O paciente já tem que ter tirado todas as suas dúvidas, né? Ele não pode ir para o dia de cirurgia com dúvidas. É uma cirurgia que tem bastante informação, bastante detalhe que tem que ser tirado. Já tem que ter feito a consulta pré-anestésica, tem que ter feito todos os exames pré-operatórios e tem que estar completamente preparado para a cirurgia. E ele vai para o centro cirúrgico, como que é lá, Arthur? Lá no centro cirúrgico, então, vamos frisar que é sempre em ambiente hospitalar, né, essa cirurgia. O paciente vai ser submetido a uma anestesia geral, então com intubação, e geralmente essa cirurgia deve demorar em torno de 2h30, 3 horas e meia, isso é uma média, tá? E o paciente, em teoria, ele fica um dia no hospital. A gente gosta que ele durma no hospital um dia para poder estar acompanhando de perto esse paciente. É claro que esse tempo é variável, para mais, para menos, dependendo de cada caso e de cada recuperação. E no pós-operatório, o que a gente pode passar para os pacientes? Muito frequente, né? Todo paciente, doutor, eu vou ficar com a boca amarrada no pós-operatório. As técnicas cirúrgicas antigas utilizavam até os arames cirúrgicos para fixar, mas ainda a gente precisa dos elásticos ortodônticos fixando essa maxila na mandíbula de uma forma estável. O paciente tinha uma oclusão completamente diferente antes e há movimentos grandes da maxila e da mandíbula que foram feitos e tendem a ter um movimento. Por mais que sejam fixados, né, com placas e parafusos, ainda tem um jogo. E a gente garante que esse jogo vai ser, não vai tirar a oclusão da posição que a gente planejou, da que a gente conseguiu no pós-operatório imediato, utilizando esses elásticos. Tem que ser
bem fixados e tem que ser usados por pelo menos uma semana. Dependendo do quadro, a gente faz mais ou menos. Movimentos são um pouco diferentes de cada paciente. O paciente tem que entender que durante 20, 30 anos ele teve os maxilares em uma posição. E em questão de 3 horas isso é mudado. Então, toda aquela musculatura, o tecido ao redor, né, desses maxilares, eles têm uma memória. E eles buscam, às vezes, devolver os maxilares na posição original, não a posição que a gente quer mais. Então, os elásticos, eles garantem isso, eles são uma força contra essa memória, digamos assim. Então, o elástico nos ajuda a gente a manter a nossa oclusão e, principalmente, o nosso resultado. Tá? Na parte da dieta, é importante o paciente saber que ele vai ter que se adaptar, vai ter que ter uma dieta um pouco mais gelada, mais pastosa, porque foram feitos alguns cortes nos ossos, como o Gabriel falou. Tá? E a fisioterapia, Gabriel? Como é que a gente... No pós-operatório, é importante que o paciente seja acompanhado e siga as orientações, siga um tratamento com um profissional capacitado, seja ele da fisioterapia, seja ele da fonoaudiologia. São duas áreas de conhecimento que podem ter uma especialização para cuidar desse pós-operatório. O paciente vai aprender a falar novamente, vai aprender a mastigar novamente. Se tiver algum paciente meu que já foi submetido à cirurgia, ele vai saber que eu falo sempre da propriocepção. O que é propriocepção? O paciente saber, a gente anda sem raciocinar onde está indo o pé, onde está indo a mão, pega um copo sem precisar raciocinar onde a nossa mão está indo. Quando você modifica isso, o corpo já não entende mais onde que é, ele vai precisar aprender. E essa noção, essa mudança vai ser melhor, vai acontecer de uma melhor maneira se seguir com cuidado pós-operatório com um profissional capacitado. Né? Com certeza. É um assunto bem vasto, né, Arthur? Assim, a gente gosta de falar, se deixasse aqui a gente falaria dias a fio, mas a gente tem esse tempo curto só para fazer uma introdução. A gente tentou sintetizar os pontos mais críticos, mas a gente sabe que existe muita coisa para falar. Triplo disso para poder falar. Está aberto as perguntas, tiveram várias perguntas que chegaram aqui, a gente vai falar algumas agora, mas eu quero frisar que a live vai ficar disponível nas redes sociais do canal IPO, no Conecta do IGTV, no Instagram do Hospital IPO e também no canal do YouTube, tá bom? Vamos responder algumas perguntas aqui. Chegaram algumas perguntas ao vivo, agora a gente vai responder algumas, depois a gente vai passar por umas perguntas que já tinham sido passadas antes. Que idade uma criança pode ser avaliada, Arthur? Você quer responder essa? Posso responder. Então, assim, isso depende. Ela tem que ser avaliada desde de criancinha, da primeira infância, para uma avaliação do crescimento dos maxilares, do desenvolvimento desses maxilares. Quando uma criança apresenta, por exemplo, uma maxila um pouco mais estreita, o próprio ortodontista já consegue expandir isso sem necessitar de cirurgia. Tá? Inclusive, algumas correções de um paciente que tem a mandíbula para frente ou possa desenvolver, elas podem ser prevenidas, digamos assim, com ortodontia. A ortopedia facial, com né? Ortopedia facial. Mas uma idade mínima para a cirurgia ortognática seria depois da puberdade. Então, uma mulher em torno dos 16 anos e homem em torno dos 18 anos, aí depois da puberdade e adolescência, para a gente poder avaliar quando, em teoria, já cessou esse crescimento ósseo. Outra pergunta que chegou, Gabriel, é uma paciente que relata que tem dispneia do sono e foi indicado o CPAP para ela, mas ela acha muito desconfortável. Então, seria indicada essa cirurgia para ela. Ela também quer saber se é feita essa cirurgia pelo SUS e qual seria o caminho a percorrer, como é que ela pode encontrar esse tratamento. Conforme a gente deu uma pincelada na live, a apneia do sono, ela pode ser, sim, é muito bem tratada pela cirurgia ortognática do tipo avanço maxilomandibular. É uma live inteira, um tema inteiro para uma live só e até para muitos temas, para uma discussão muito mais ampla. Mas é importante saber que, sim, o avanço maxilomandibular está indicado para o paciente que tem apneia obstrutiva do sono e não se adapta ao CPAP. Pode ser feita sim pelo SUS, tá? É uma cirurgia que é garantida pelo SUS, mas aí você tem que buscar primeiro a sua unidade básica de saúde para ser encaminhada para uma equipe do sono ou uma equipe que faça o atendimento de cirurgia crânio-maxilofacial. E existe uma idade máxima para a cirurgia, Arthur? Não existe idade máxima. A gente sempre tem que, obviamente, ponderar riscos e benefícios daquela cirurgia para o paciente
independente da idade dele, seja 60, 50 anos, mas não existe uma idade máxima para essa cirurgia. Outra pergunta, Gabriel, que chegou, muito interessante, é quanto tempo demora para essa musculatura se adaptar ao novo posicionamento dos maxilares? Depende de muitos aspectos, tá? Primeiro de tudo, qual foi o movimento? A gente está falando aqui bastante do avanço maxilomandibular, que geralmente são movimentos grandes. Acho que na última cirurgia avançamos 2,7 centímetros numa maxila, na mandíbula, né? Isso é claro que vai depender de um tempo maior, precisa de um cuidado maior. Vai ser mais rápido se o paciente fizer uma fisioterapia corretamente, aprender a fazer os exercícios e ir voltando à atividade conforme mais rápido possível. Eu gosto de falar, por exemplo, a gente orienta o paciente no pós-operatório, às vezes levar uma seringa ou uma motilha, que é aquele que empurra a comida lá para dentro. Eu falo para o paciente, quanto antes você voltar à tua atividade, vai com uma colherzinha, às vezes por conta de não lembrar onde está o lábio, o cérebro não entender, vaza um pouquinho, mas quanto antes você tentar fazer o movimento, eu falo que o paciente tem que sorrir e mandar beijinho o dia inteiro, porque a musculatura vai se recuperando muito mais rápido. E Arthur, vamos lá, a simetria de mais de 10 milímetros, 1 centímetro, né? Que a muscula consegue se programar em quanto tempo? Caso a caso, né? Caso a caso, é o que o Gabriel acabou de falar. Depende muito do paciente, da idade desse paciente, dos cuidados pós-operatórios desse paciente, tá? E da fisioterapia propriamente dita. É óbvio que quanto maior esse movimento, um pouquinho mais demorado, mais paciência, tanto o paciente quanto os profissionais têm que ter para que isso se adapte, tá? Mas é algo que o paciente tem que se preocupar, mas com certeza isso não é algo que a gente tenha qualquer receio de atrapalhar a nossa cirurgia, o nosso resultado, porque a gente tem como garantir a nossa cirurgia pela fisioterapia e pelos elásticos, tá? Aí vem outra, tem várias perguntas chegando ao vivo, a gente vai se ater um pouco às perguntas que já foram passadas antes. A gente está bem satisfeito, tá? É uma live com bastante sucesso, bastante gente entrou aqui online. Vai ficar também, de novo, eu reforço, disponível nos canais para assistir mais tarde. Mas vamos voltar para algumas perguntas que já foram feitas antes, tá? Teve uma pergunta que chegou aqui, interessante, Arthur. Como que funcionam os enxertos? Do que eles são feitos? Para que eles servem? Explica um pouco para a gente. Então, é importante a gente saber que esses enxertos, eles vão ser usados quando o espaço criado no novo posicionamento da maxila ou da mandíbula e do que estava anteriormente for muito grande, a gente precisa colocar um enxerto, tá? Esse enxerto, ou ele é do próprio paciente, às vezes a gente consegue remover algum enxerto do próprio paciente, ou são enxertos sintéticos de várias fontes. Como ele funciona? A melhor propriedade dos enxertos é induzir uma formação óssea. Então esse enxerto, ele vai induzir o corpo a formar osso no meio dele, ao redor dele, e com o passar do tempo, esse próprio enxerto vai sendo reabsorvido. Então isso é muito interessante, é um aliado muito bom nosso da cirurgia ortognática, tá? E é isso que acontece. Então, depois de um certo tempo, o que fica é o próprio osso do paciente, esse enxerto é reabsorvido. E é assim que é mais ou menos como eles funcionam. Gabriel, outra pergunta quanto tempo demora para cicatrizar o osso que a gente fez aqueles cortes? Eu utilizo o exemplo muito frequentemente que a gente conseguiu resolver, mas foi de uma complicação de uma cirurgia. Um paciente com avanço grande, um paciente que tinha uma apneia muito grave, obeso, uma equipe que eu fazia parte foi chamada para levar o paciente para o centro cirúrgico novamente, porque ele tinha fraturado essas placas. Movimentos grandes ficam em espaços grandes, a gente fixa com placa de parafuso, mas até o Arthur acabou de falar, a gente precisa colocar os enxertos para crescer o osso ali novamente. Só que essas placas, elas não são feitas para receber toda a carga, né? A gente tem que esperar um tempo para o osso começar a cicatrizar. Esse paciente, 10 dias depois, mastigou, e não só mastigou, como assim, orientado a não usar, a não fazer dieta sólida, dura, ele foi numa churrascaria, tá? E fraturou a placa. Então, um caso raro. Um caso raro, mas que, se não seguir corretamente, pode acontecer. Foi levado para o centro cirúrgico, refixado, reforçado os cuidados pós-operatórios e depois teve a sua complicação resolvida e vida que seguiu
bem, mas para evitar isso é bom seguir as orientações pós-operatórias. Aí vem a próxima pergunta, né, que ficou interessante também nessa linha. Quais os cuidados devem ser levados em consideração no pós-operatório, Então, Arthur? são vários, a gente sempre passa uma lista para o paciente de como ele tem que se comportar depois da cirurgia, mas a gente consegue resumir principalmente na dieta do paciente. Então, o paciente vai ter que ter uma dieta aí por um mês, mais ou menos, mais pastosa ou um pouco mais macia, tá? O paciente tem que ficar de repouso alguns dias para poder se recuperar, tá? A fisioterapia é muito importante também para a gente poder ter essa recuperação mais rápida, e os elásticos, tá? E conseguir, a gente orienta o paciente a como manejar esses elásticos. Ele pode tirar para poder se alimentar, para poder escovar os dentes, mas a gente ensina o paciente a colocar esses elásticos de volta. Então eu resumiria mais ou menos nisso, mas existem vários pontos que a gente passa para os pacientes para que a recuperação seja a melhor possível e a mais rápida possível também. Outra pergunta que chegou, Gabriel, a paciente relata que usou o aparelho por longos anos e só agora descobriu que pode fazer a cirurgia ortognática. Então ela quer saber se ela vai ter que usar novamente esse aparelho para fazer a chamada fase de descompensação. Já dá para ver que é uma paciente que tem uma boa orientação, né? Entende o que é a descompensação. Quando a gente vai falar de compensação, descompensação, a gente volta naquelas classes que o Arthur falou, né? Eu gosto de mostrar para o paciente, a gente tem a posição que está distante um dente com o outro. A compensação ortodôntica nada mais é quando o dentista, o ortodontista, ele tenta puxar os dentes para eles se encaixarem sem movimentar o osso, tá? Então, eu falo com o paciente, por exemplo, você está aqui em Curitiba e você quer tirar o teu... ida para os Estados Unidos, como é que chama? O passaporte. Passaporte. Você pode ir para São Paulo, onde tem, ou você pode ir para Porto Alegre. Não pensando em avião, mas você vai de carro. Mas você quis ir para São Paulo e chegou lá, estava fechado. Você vai ter que voltar para Curitiba para ir para Porto Alegre, por exemplo. Então, você tem que saber que você tem que descompensar todo esse movimento que foi feito para mostrar para o osso, para a gente, onde que tem que ficar realmente esse dente depois que a gente vai fazer o movimento osso. Essa fase de compensação, ela vai possibilitar que a gente faça um movimento mais natural possível e assim ela não vai limitar a nossa cirurgia e também vai propiciar uma cirurgia mais estável. O que muitas pessoas perguntam é a parte de mudança do rosto. Pode mudar um pouco, normalmente muda um pouco, tá? Mas isso é por um bem futuro. É por um bem futuro que a gente vai fazer uma cirurgia, como eu falei, com os melhores resultados, sem limitações e com uma boa estabilidade. Tá? Arthur, acho que uma última pergunta, aí ou vai ter tempo para mais? Tem mais tempo? Com falta de dentes, é possível fazer a cirurgia e pode-se perder dentes devido à cirurgia? Tá, então, essa primeira pergunta da falta de dentes, é possível fazer a cirurgia ortognática. É um planejamento um pouquinho mais complexo, tá? Isso é óbvio que depende de quantos dentes estão faltando, se o paciente é dentro de uma arcada inteira ou ele tem só alguns elementos, tá? Mas pode ser feito sim, só o planejamento é um pouquinho mais complexo, mas é totalmente viável de ser feito. A cirurgia ortognática não perde dentes por causa da cirurgia ortognática, isso não acontece, então isso é algo bem estabelecido que não tem influência. Uma pergunta que chegou, Gabriel, é quais casos o benefício antecipado é possível? Se a gente pode falar desse tema, bem legal essa pergunta. Muito legal essa pergunta. O que é, primeiro, benefício antecipado, né? Esse paciente, com toda certeza, sabe, deve ter alguma informação, mas não é um tema comum, assim, tanto os pacientes saberem. Benefício antecipado nada mais é que colocar um aparelho, mas não fazer nenhum movimento ou poucos movimentos ortodônticos antes da cirurgia. O paciente vai e já vai direto para a cirurgia e os movimentos ortodônticos vão fazer só depois. Aí eu lembro da analogia que eu faço com o Lego. Você não vai ter o Lego, né? Aquele movimento, aquele encaixe perfeito dos dentes não vai acontecer imediatamente depois da cirurgia. Casos clássicos que são feitos pela nossa equipe desse tipo de cirurgia é no paciente que tem apneia. Tá? Esse paciente não pode mais passar meses a fio sem o tratamento desse problema grave que é a apneia. Não se adaptou ao CPAP, ou está com uma pressão muito grande, não consegue utilizar o CPAP, que é o tratamento padrão ouro hoje para a maior parte dos casos de apneia, e precisa dessa cirurgia que vai muito possivelmente curar
esse problema grave ou melhorar bastante. E precisa. Só que isso tem que ser feito por uma equipe muito bem, com muita experiência, muito experiente. Um ortodontista que entende quais os movimentos, vai ficar com um encaixe que não é perfeito, onde esse encaixe vai ter um benefício em algum movimento a mais na cirurgia ou a menos, ou os elásticos, como que vão encaixar, e não pode abandonar. Assim, paciente que saiu da cirurgia, não foi no ortodontista, não voltou no pós-operatório, esse paciente eventualmente vai sofrer de algum problema de encaixe, muito possivelmente vai precisar de uma reoperação para poder resolver esse problema mais à frente. É sim uma opção muito boa, mas tem que ser muito bem planejado, feito por uma equipe de cirurgiões e ortodontistas com uma experiência muito ampla nesse tipo de cuidado. Mais uma pergunta para o Arthur. Eu fiz a cirurgia maxilobucal e tenho 2 placas de titânio e 11 parafusos. Pode haver rejeição após 10 anos no titânio, Arthur? Muito improvável, muito improvável. Essas placas que a gente usa, elas são biocompatíveis, então ter uma rejeição a curto prazo é bem difícil. Depois de 10 anos, mais difícil ainda. Pode ter algum caso de uma infecção em uma placa que ela eventualmente tem que ser removida, mas esses casos são raros, então, em regra geral, isso não acontece, não existe essa rejeição. Outra pergunta, Gabriel, é se tem alguma restrição para falar ou para rir nos primeiros dias depois de uma cirurgia ortognática, seja um paciente classe 3, Pelo paciente classe 2. contrário, né, Arthur? Eu falo para o paciente assim, o que você não pode, nos primeiros 7 dias eu falo para o paciente, ó, tirou o elástico, já põe, caiu um elástico, soltou, põe. A gente quer que os dentes fiquem bem encaixados. Mas o movimento, o músculo, tem que fazer, tem que. Eu brinco com o paciente, rir e mandar beijinho o dia inteiro, que é para movimentar. Esse músculo, ele foi feito o corte nele, foi reestruturado, ele já sofre com isso, mas ele também sofre com a mudança da inserção dele no osso. Então, quanto mais ele fazer, o sorrir, o mandar beijinho, já é um passo da fisioterapia e os outros exercícios vão ser guiados pelo fisioterapeuta, pelo fonoaudiólogo. Arthur, uma pergunta também frequente nos pacientes, muitos dos pacientes que são candidatos à cirurgia ortognática também têm um problema na articulação temporomandibular, né? E chegou uma pergunta aqui nesse campo. Vou fazer a cirurgia de ATM, eu posso fazer ortognática depois de quanto tempo? Então, na verdade, essa pergunta com um espectro bem grande. A gente tem bastante tipos de cirurgias da ATM, seja para uma ATM um pouco mais saudável ou uma ATM que já está mais comprometida. Mas, em regra geral, a maioria dessas cirurgias podem ser feitas juntas com a cirurgia ortognática. Então, seja uma recaptura de um disco, uma artrocentese, até uma prótese da ATM, elas podem ser feitas juntos com a cirurgia da ATM. Caso não seja essa opção, deve ser feita essa cirurgia da ATM, estabilizado o quadro, o motivo pelo qual foi feita essa cirurgia, para então poder fazer a cirurgia ortognática. Isso tudo depende do acompanhamento da clínica do profissional. Uma conversa bem ampla, né? Bem ampla. A gente vai fazer uma última pergunta agora, pessoal, que chegou, e estão perguntando se é necessário remover essas placas, esses parafusos depois da cirurgia, Gabriel. Definitivamente não, tá? Elas são, como o Arthur falou, biocompatíveis, elas se integram ao osso. Eventualmente, de cirurgia de trauma, alguma coisa, às vezes a gente precisa remover, a gente descobre muitas das vezes que se integrou completamente, a gente nem acha, mas porque cresceu o osso ali. Já está integrado ao corpo, já faz parte do corpo, então não tem necessidade nenhuma de tirar isso depois da cirurgia, eventualmente algum problema ou outro que possa acontecer, aí tem que ser avaliado caso a caso, mas de regra geral, não, tá? Lembrar que a gente tem aqui no hospital, a gente termina as perguntas, as outras perguntas a gente deixa aberto o canal para poder responder, tá? Pode entrar em contato, a gente sabe que é bastante pergunta, mas o tempo é limitado. Estamos bem satisfeitos com o sucesso dessa live, né? A gente sempre está disponível para poder responder essas perguntas. Podem perguntar nos canais que a gente vai responder. Mas eu só queria aproveitar a live para a gente lembrar que a gente tem, o hospital está aberto, para todos os atendimentos, inclusive a gente tem um setor específico com entrada separada para o Covid, a gente faz uma triagem antes aqui no hospital, os pacientes que precisam desse atendimento não vão ficar sem atendimentos, mas até pelo cuidado com os outros pacientes a gente tem um setor exclusivo e com todo o cuidado e segurança para esses pacientes, inclusive nas nossas unidades satélites, tá? Lembrando que o hospital ele tem várias unidades, você
se procurar, você vai encontrar uma perto de você, e também através dos pacientes que não moram na região de Curitiba, podem ter seu atendimento, ou aqueles que não podem sair de sua casa, ter a teleconsulta através do canal do Hipoconecta, que a gente consegue acessar através do site do Hipo. E a gente aqui está desenvolvendo uma novidade, que é o pronto atendimento em otorrinolaringologia específica infantil. Pode trazer as crianças, que a gente vai ter o atendimento da melhor maneira possível para as crianças aqui também. Show de bola. Então, para fazer uma chamada para a próxima live, né, as lives do Grupo Hipo aqui continuam toda quinta-feira. A próxima vai ser dia 15/10, às 11h30 também. Vai ser com o grupo do Centro de Audição e Equilíbrio. O tema é cirurgia de ouvido e otoplastia e vai ser ministrada pelo Dr. Rodrigo Coppe Rezende e pela doutora Vanessa Mazanek Santos. Então não percam, que é um tema bem interessante, e próxima quinta já. Um bom dia a todos, ficamos felizes com o sucesso, e o Hipo está aberto para vocês. Muito obrigado a todos, um bom dia e bom final de semana em breve.